Então, então, Melquiades, vamos falar aqui rapidamente lá, né, daquela história interessante que é do Pastel de nata. pastel de nata, que você disse que parece que o nosso é melhor do que o de Portugal, não. Eu posso dizer que é melhor do que o de Portugal, porque o nosso é de Portugal. Então, vai lá, conta essa história aí pra gente aí. Bem, o pastel de nata, que é de origem portuguesa, é um doce conventual que as freiras e os monges faziam nos conventos de Portugal, logicamente que com a colonização veio para o Brasil. Aqui no Brasil tudo era farto. Muita manteiga, muito açúcar e tudo era farto. Ovo, então, nem se fala. Então, o pastel de nata foi um dos docinhos da pastelaria mais apreciados. Bem, a história do pastel de nata tem a ver com o que hoje é mais famoso, é o filhote do pastel de nata, que é o pastel de Belém. Certo. O pastel de Belém, essa é a origem do pastel de Belém, que eu falei que você está gravando. O português, que eu não me lembro, não me recordo agora o nome dele, mas é a história do pastel de Belém. Ele fez a fortuna no Brasil e voltou para Portugal. No início do século XIX. E esse início do século XIX coincidiu que o chefe da gastronomia francesa, o mais importante, que era o Carême, ele inventou, foi uma criação dele, a massa folhada, que foi um sucesso muito grande. E, cara, todas as cortes europeias de todos os países da Europa, eles adotaram a massa folhada. Tudo bem. Quando esse português chegou, coincidentemente com a introdução da massa folhada na pastelaria, ele tinha ideia de investir o capital dele. Então ele investiu associando-se com uma padaria lá nos Jerônimos. E nessa padaria, por essa época em Portugal, houve como que uma diminuição das ordens religiosas. O governo de Portugal estava fazendo restrições. E muitos monges e frades, etc., tiveram que deixar os seus mosteiros e os seus conventos. E esse cidadão contratou um frade, um ex-frade, para trabalhar com ele na padaria. Mas ele queria algo novo, algo bom. Então, eles colocaram a massa folhada no antigo pastel de nata. Porque a receita original do pastel de nata, que veio de Portugal, saiu de Portugal e chegou ao Brasil, a massa não é adocicada, ela é uma massa doce. Ela já é uma massa doce. Ela é durinha, certo? Mas ela já é doce, bem doce. E o creme é feito só com gema, casca de limão para dar o aroma e açúcar. Só. O espessante é a gema. Então, mas para que o pastel de nata que eles queriam que fosse uma produção maior, fosse menos oneroso, eles utilizaram o que chama-se creme pasteleiro, que é adoçante com amido, é leite, amido, certo? De trigo, amido de milho, como queira. E esse creme com açúcar, ele é colocado, leva manteiga também, colocado na forma com a massa folhada. E ele é levado a uma temperatura bastante elevada, porque ele cria uma crosta assim, crocante e até meio caramelizada e até um pouco queimada, que dá um sabor todo especial. Esse é o pastel de Belém. E
E foi um sucesso. Não só foi, como é um sucesso. Em Lisboa, em qualquer lugar que você vá, você come os pastéis de nata. Os verdadeiros, o que deu origem, você só encontra pastel de Belém em Belém, que é o maior local de degustação de pastel de nata é em Belém, junto aos Jerônimos. E essa é a origem do pastel de Belém. Concluindo, o Brasil continua com o pastel de nata da receita original portuguesa. A massa adocicada, o creme de gema, leite, casca de limão e açúcar, e o pastel de Belém, que é o filhote do pastel de nata, que em Portugal, fora Belém, fora ali os Jerônimos, ele é chamado de pastel de nata. Ele é de massa folhada com creme de pasteleiro. É isso. Muito bom. E só para concluir, Melquiades, você puder falar da receita do bolo de rolo, você falou lá dos ovos. A receita do bolo de rolo. Isso é uma entrevista de gastronomia. Só essas duas. Vai lá. O bolo de rolo. O bolo de rolo é interessante, porque o bolo de rolo, segundo a tradição atual, se é que existe tradição atual, porque eles criaram isso aí dizendo que era originário do colchão de noiva português. Colchão de noiva português, que é um bolo de tabuleiro. Ou seja, é um bolo horizontal. Ele não é um bolo enrolado, é um bolo horizontal. Então, eu não vejo lógica em comparar um bolo de rolo, que é um bolo especificamente enrolado, certo? A um bolo que é um tabuleiro, ele é horizontal. E o bolo de rolo não é vertical, o bolo de rolo é enrolado. Bem, e também o rocambole não é, porque o rocambole ele é característico de ser a massa bem larga. Ele é como o bolo de rolo, que não é exclusividade do bolo de rolo ser enrolado, que tem N elementos na pastelaria que você tem que eles são enrolados, certo? Bem, existe uma corrente que não é levada muito a sério, de que no século XVII, com os praticamente 30 anos que os holandeses estiveram por aqui, e o Recife sediava uma corte renascentista, certo? Que a corte renascentista ele era uma corte que também trazia muitos dos costumes da Europa, principalmente da Alemanha, que eles tenham tentado fazer o strudel aqui. O strudel é um doce alemão. E ele seria aqui. Por eles não terem o que se usa lá, que é maçã, eles tinham goiaba. Pode ser que seja essa parte, porque o strudel realmente é com as camadas são bem fininhas, enroladinhas. Isso aí. É isso aí. Talvez esteja aí a origem do bolo de rolo. Mas eu não sou ninguém para dizer isso. Na questão dos ovos, tem que ser 3 ovos. A receita. A receita do bolo de rolo é muito simples. Tem algumas coisas interessantes. São 5 ovos, você pesa esses 5 ovos, o mesmo peso de açúcar, de manteiga e de farinha de trigo, certo? A receita é bater a manteiga com o açúcar até que ela fique branca. E a clara tudo junto. Espera aí. Exatamente. Bate primeiro a manteiga com açúcar até que ela fique branca, certo. Bem branquinha. Não fica branca totalmente, não. Fica bem clara, certo? E é para tirar o cheiro do ovo. E coloca os ovos, um a um, batendo, e por último é a farinha de trigo. Tudo muito bom, tudo muito bem. Só tem uma coisa, para que a massa fique homogênea, bem fininha, é interessante que você asse, se for possível, se não tiver uma forma de bolo que tenha a borda baixinha, você coloque uma forma, chama-se assadeira, ao contrário.
Se você colocar uma assadeira ao contrário, ou seja, o fundo ficar embaixo e ela ficar em cima, você tem mais facilidade de espalhar aquela massa bem fininha. Quando leva ao forno, na hora que ela perde o brilho, você retira. Porque se ela demora mais, você não consegue mais enrolar, que ela vira um tareco. Fica seca. Aí você retira, porque ela já cozinhou. Ela não assou totalmente, mas ela já cozinhou. Aí espalha o doce e vai enrolando. Isso aí. Entenderam? Entendi. Pronto. É isso. Valeu, meu querido. Obrigado.